Boa noite para quem está vendo a gravação, bom dia, boa tarde, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. E hoje nessa aula, nessa live, vamos falar sobre o nosso emocional. Sim, nós vamos falar sobre o nosso emocional. Então fica até o final, porque lá no final eu vou passar exercícios que reduzem a ansiedade, exercícios que diminuem esse pensamento acelerado que a gente tem, esse sentimento do coração, sabe, que fica 1000 por hora. Então fica até o final que eu vou ensinar esses exercícios. E, inclusive pessoas que têm problema para dormir, os exercícios que eu vou ensinar já ajudaram muitas pessoas, inclusive eu, me curou de uma ansiedade generalizada. Então é muito importante o que eu vou falar aqui. E as pessoas me perguntam, Fran, mas o porquê que você escolheu sobre este assunto hoje durante a nossa aula? Eu escolhi o assunto deste evento, dessa aula, devido a muitas pessoas estarem com a mente acelerada, muitas pessoas não estarem bem emocionalmente, muitas pessoas que estão o tempo todo pensando em coisas lá no futuro, sofrendo por antecipação, pessoas que estão procrastinando e nem sabem qual que é a raiz da procrastinação delas. Então fica até o final. E já aperta aqui embaixo no aviãozinho, tá? Aperta aqui embaixo nesse aviãozinho e compartilha, envia para pelo menos 5 pessoas que você conhece. Não vai doer nada, basta você apertar aqui embaixo e já clicar nas 5 primeiras pessoas ali que você mais conversa e enviar para elas. E quem já for enviando, escreve aqui para mim que eu quero saber quem são as pessoas que estão comprometidas a transformar a vida de outras pessoas também. Porque aqui o que você vai aprender pode transformar a sua vida e também a transformação da vida das pessoas que você conhece. Então já aperta aqui embaixo e escreve para mim, tá? Que nós já vamos dar sequência aqui na aula. Quero ver aqui nos comentários quem compartilhou, que eu vou falar os nomes aqui. Tô de olho em vocês. Tô de olho. Quem tá só sugando aqui, quem tá só aprendendo e não tá compartilhando, tá? Porque o que eu vou falar aqui é muito importante. Vamos lá. Preparei uma aula incrível, magnífica para nós. Para mim, para vocês. E é muito importante você prestar atenção em algo. Presta atenção aqui. Tudo aquilo que a boca da gente fala, o nosso coração está cheio. Eu falo frequentemente isso aqui. E algo que eu falo muito aqui também é que a gente precisa estar em movimento. Porque muitas vezes a gente está buscando mudança na nossa vida e a gente não está fazendo nada de diferente. A gente está querendo ter resultados diferentes, mas fazendo as mesmas coisas. E dificilmente a gente vai ter mudança na vida fazendo as mesmas coisas. Então, o que você vai aprender aqui hoje é importante você colocar em prática, porque daí ao fazer isso diferente, você já vai ter esses resultados. E o que eu vou ensinar aqui já está transformando vidas, e você pode ser essa pessoa transformada. Por isso a importância também da gente compartilhar o que a gente aprende, porque a vida de mais pessoas se transforma. A primeira coisa que nós vamos falar aqui, que eu vou falar, e é importante você refletir com isso. Como é que as pessoas estão vivendo hoje, no mundo de hoje, depois da pandemia, tá? A gente está vivendo num momento onde existe muita tecnologia. A gente está o tempo todo aqui no celular. Comenta aqui pra mim. Você também fica o tempo todo no celular? Você fica bastante tempo rodando o feed nos aplicativos? Escreve aqui pra mim. Porque eu preciso ficar de olho em mim, porque tem momentos que eu tô procrastinando, que ao invés de eu estar fazendo o que eu deveria estar fazendo, né? Eu tô olhando a vida dos outros, olhando vídeo, olhando postagem de outras pessoas, olhando os stories. E isso me faz procrastinar. E depois da pandemia veio muito disso. A gente ficar muito tempo neste isolamento e a gente começou a parar de conversar com as outras pessoas. Hoje, dificilmente as pessoas fazem uma ligação.
Difícil as pessoas ligam para saber como os outros estão. As pessoas ficam mandando muito WhatsApp ou mensagens aqui nas redes sociais. E a gente esqueceu deste convívio. Até entrou aqui uma amiga de muitos anos, Aline Matos aqui. Aline, a gente começou no meu primeiro emprego. Lá quando eu tinha 17 anos que eu comecei o meu primeiro emprego. Hoje seria menor aprendiz, naquele tempo era pelo CI. Então, a Aline trabalhava na recepção e eu trabalhava lá atrás na padaria. E, gente, olha o quão bom a gente lembrar destes momentos do passado, em que a gente convivia mais com as pessoas, a gente conversava, a gente saía. E muitas vezes a gente não tinha nem telefone. A gente mandava muito mensagem de texto também. E o quão a gente se esquece disso nos dias de hoje. O quão a gente tá com amizades mais frias, mais distantes. Estamos mais desconfiados, a gente não confia mais nas pessoas, nas amizades. E isso, olha, presta atenção o quão importante a gente refletir sobre isso. A partir disso, dessa falta de conexão com os outros, isso acabou nos adoecendo, acabou trazendo mais ansiedade e principalmente depressão. Muitas pessoas nem falam sobre isso ou não refletem sobre isso. Mas grande causa das pessoas ficarem ansiosas ou depressivas é essa falta de contato. Essa falta de contato. E é algo que por muito tempo eu estava pecando. E tem momentos que ainda eu erro. Que seria o quê? Não tá ligando para as pessoas, não tá indo visitar. Mandar mensagem só quando precisa. Eu não sei vocês, é só eu que recebo mensagem das pessoas quando precisam de alguma coisa de mim? Escreve aqui para mim. Lembra? Quando vê a pessoa nunca te procura. Quando ela te manda uma mensagem, pode contar. Ah, deve estar querendo alguma ajuda, deve estar precisando de mim que vem me procurar. Isso acontece só comigo ou com vocês também acontece? Das pessoas procurar só quando precisam. As pessoas só lembram da gente quando precisa de alguma coisa, né? Não ligam nem pra saber se a gente tá bem. É raro as pessoas que ligam pra saber se a gente tá bem. Escreve aqui pra mim. Só comigo que isso acontece, das pessoas procurar? Viu? A Rosilene falando também. Eu recebo ligação só quando preciso, viu? Então, isso não é só comigo. O que você precisa? Já pergunta direto o que tá precisando. Que coisa, né? Olha quão sério isso aí. Gente, olha quão maravilhoso. E a gente não pode também ficar se queixando, né? De, era bom e não volta atrás. Sim, eram momentos maravilhosos. A nossa infância, coisas boas que aconteceram no passado. Coisas ruins também que aconteceram, né? E são a maioria dos traumas que as pessoas têm, nós adultos temos, são coisas que aconteceram lá na nossa infância. Muitas vezes foi na barriga da nossa mãe. E tem pessoas que não sabem. E são estes traumas que hoje travam a vida da pessoa no adulto. Seja relacionamento amoroso, seja prosperidade, o emocional, os medos, as crenças limitantes. Então vem muito isso lá da nossa infância, esses traumas que aconteceram. E não adianta a gente querer achar que quando a gente vai ser pai e mãe, a gente vai fazer diferente e que os nossos filhos não vão ter traumas. Isso é impossível, tá? Deixa eu te dizer, isso é impossível. Mesmo que a gente faça o melhor, mesmo que a gente mesmo passe por terapia, que a gente queira ser pais diferentes, as crianças vão ter traumas iguais. Não tanto que nem a gente. Porque a gente está em evolução, a gente está criando mais consciência do que é errado, do que é certo, da forma de ensinar, da forma de educar. Porque antigamente, e muitas pessoas não falam sobre isso, e eu quero falar sobre isso. Eu tô sentindo que eu quero falar sobre isso, tá? Porque eu tenho todo o meu script aqui, ó, da aula, do que falar para auxiliar vocês nessa mudança de vida, no emocional. Mas eu vou sentindo, eu vou recebendo umas informações aqui no meu sentir, nos meus pensamentos, e eu tô compartilhando aqui com vocês. E tudo que eu falar aqui,
que fizer sentido, coloca aqui nos comentários um coraçãozinho para eu saber que o que eu tá falando tá batendo aí, tá fazendo sentido para você, tá gerando uma conexão minha do assunto com você. Então, o que eu falar aqui fizer sentido para você, te ajudar, escreve aqui nos comentários. Combinado? Estamos combinados? E o que acontece? Eu não sei na infância de vocês, mas a minha infância tinha isso do xingamento, tinha de reprimir as nossas emoções, a gente não poder chorar, muitas vezes dos pais surrar a gente, bater. Claro, não era espancar, né? Eu nunca fui espancada pelos meus pais, mas era a gente fazer uma arte, fazer alguma coisa, retrucar os pais, né? Responder eles, falar palavrão que a cinta pegava. Mas era a forma que eles foram ensinados de educar. E eles só replicaram isso. Tá fazendo sentido para vocês? E muitas vezes essa forma de educação que veio dos nossos pais acabou nos gerando traumas. E a gente guarda um rancor, e a gente guarda um ressentimento. E tudo isso que a gente guarda, essas emoções, acabam nos adoecendo. Então pare e pensa agora como é que era a sua infância. Eu nem ia falar sobre isso, mas vamos falar, é importante a gente falar. Porque inclusive dentro da imersão Despertar Feminino, eu falo muito sobre a criança interior, para a gente identificar estes traumas, esses medos, essas crenças que podem estar prejudicando a nossa vida adulta. Então as minhas alunas sabem e eu ajudo elas a identificar, inclusive, a idade que tem a nossa criança interior. Tudo isso eu falo na imersão. E agora, quinta-feira, vai iniciar a primeira turma de 2023 da imersão Despertar Feminino. Então, para as mulheres que querem mudança, querem identificar os seus traumas, os seus medos, querem descobrir o porquê estão travadas na vida, o porquê não fazem dinheiro, o porquê não conquistam relacionamentos saudáveis, tudo isso eu ensino dentro da imersão, tá bom? Então, a importância da gente identificar isso que nos faz mal. Porque quando a gente fica guardando coisas, a gente adoece. A garganta, o estômago, problemas, nódulos nos seios, problemas nos ovários, doenças de pele. Existem muitas doenças. A ansiedade. E o que é a ansiedade? A ansiedade é esse excesso de futuro, da gente pensar em coisas horríveis que podem acontecer lá na frente. Esse pensamento acelerado. E a depressão é excesso de passado. Muitas pessoas que têm depressão é porque fica o tempo todo remoendo, revivendo coisas do passado. E a coisa mais importante que elas não fazem é viver o momento presente. Porque se você quer mudar a sua vida, você precisa estar mais no momento presente. Porque é no momento presente que as coisas acontecem, é no momento presente que a gente começa a agir, se movimentar. E olha aqui o que a Dalvanira falou. Minha mãe não deixava eu falar, hoje eu tenho trauma. E olha, deixa eu compartilhar com vocês, gente, eu chego a me arrepiar. Porque olha o quão sério é isso. E a maioria das pessoas não tem consciência sobre isso, sobre este assunto, destes traumas. E eu identificava o seguinte, sempre quando alguém me falava algo mais ríspido, assim, mais rude, principalmente homens, não são pessoas que me xingavam, mas homens, assim, muitas vezes que eu nem conhecia, ou, sabe, pessoas que tu convive, de falar mais, assim, ríspido contigo, de não ser amoroso, carinhoso ao falar, eu ficava ruim, me travava e me dava vontade de chorar. E ao invés de eu falar, dizer, poxa, eu não gostei do jeito que você falou comigo, isso e aquilo, eu travava. Eu ficava quieta e me dava vontade de chorar. E eu não entendi o porquê. Nossa, é uma mulher adulta, alguém estranho, muitas vezes que nem é tão íntimo meu, me falando certas coisas e eu ficando, né, acuada. Ou escutar criança chorando
E até hoje é isso que eu tô trabalhando muito em mim. Eu não entendi o porquê que criança, ao chorar, me fazia mal, me causava uma agonia, uma coisa ruim, coisa mais horrível ver uma criança chorar. Coisa mais horrível. E quando eu fui criando consciência, que eu fui identificando o que a minha criança passou, eu entendi que isso são gatilhos. Gatilhos. Gatilhos que quando outra pessoa faz, isso dispara um gatilho em nós. E o que são gatilhos? São coisas que a gente passou lá atrás, na nossa infância, que a outra pessoa está replicando isso hoje, está disparando em nós essas memórias de coisas que a gente passou lá no passado. Olha só, olha o quão doido. O quão doido que é isso. Então eu identifiquei que toda vez que alguém falava de forma ríspida comigo, era porque lá no passado, quando eu era criança, as pessoas falavam comigo desse jeito. E como eu era criança e eu não podia responder uma pessoa adulta, né? Porque quando tu é criança, tu não pode, né? Como é que tu vai responder, falar mal com uma pessoa adulta? Tu é criança, tem que aguentar quieta. E ao invés de eu falar, de responder uma pessoa adulta, quando eu era criança, eu guardava. E daí eu sentia raiva, vontade de chorar, porque eu não podia expressar os meus sentimentos. E a criança, quando chora, dispara um gatilho em mim, de que quando eu era criança, os pais da gente diziam, não chora, engole o choro. Vocês entendem o quão isso é forte e que isso tá revivendo na nossa vida adulta agora? E pode estar prejudicando a nossa vida? Tá fazendo sentido o que eu tô falando para vocês? Vocês estão conseguindo identificar isso? Escreve aqui para mim. O que eu tô falando, vocês estão conseguindo identificar isso em vocês também? E cada pessoa vai ter as suas crenças limitantes, cada pessoa vai ter os seus traumas. E somente quando a gente identifica quais são os nossos traumas, que a gente consegue destravar coisas na nossa vida. Isso é de forma financeira, isso é para o nosso relacionamento, para a gente entender o porquê muitas vezes a gente não consegue ter um relacionamento melhor e feliz. Porque talvez, olha só, prestem atenção aqui. E daí, se fizer sentido, escreve para mim. Na área de relacionamento amoroso, quando a gente não consegue ter um relacionamento bom, vamos voltar lá no passado e identificar como é que era a relação dos nossos pais. Eles brigavam? Havia traição? Seus pais são separados? Como é que era a relação dos seus pais? Ou as pessoas que te criaram, ou as pessoas próximas de vocês que tinham um relacionamento amoroso. Porque normalmente as pessoas que não têm um bom relacionamento amoroso, elas têm essas lembranças, essas crenças limitantes lá do passado, estes traumas sobre vida amorosa. E tem pessoas também que até encontram um homem incrível, uma mulher incrível, só que no fundo elas não se sentem merecedoras de ter um relacionamento assim. Elas sentem culpa. Por que elas sentem culpa? Porque se os pais dela não tinham um bom relacionamento, ela se sente culpada. Ela acha que ela está traindo os pais dela por ter um relacionamento feliz e saudável. E por ela se sentir culpada e não se achar merecedora, ela vai fazer de tudo para não ter este relacionamento. Ela vai brigar, ela vai trair, alguma coisa vai acontecer para ela não ficar neste relacionamento que pode ser feliz e duradouro. Tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão conseguindo identificar isso? Dinheiro, a mesma coisa. Se você tem ditados familiares que falam que dinheiro não presta, que rico não presta, que dinheiro é sujo, que dinheiro não nasce em árvore,
Tudo crenças limitantes impedem você de fazer dinheiro. Impede de você fazer dinheiro. E para as pessoas que dizem que meus pais tinham um bom relacionamento, os meus também tinham, tá? Mas eu passei por vários relacionamentos que não deram certo. E agora, recentemente, depois de descobrir os traumas da minha criança, eu identifiquei que eu estava buscando nos relacionamentos uma pessoa igual ao meu pai. Porque eu era muito, 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 muito apegada ao meu pai. E ele faleceu já faz 20 anos, vai fazer 21 anos agora mês que vem. E foi muito de repente. E pra mim, o meu pai era o melhor homem do mundo. E quando ele morreu, eu nunca tinha namorado, né? Eu tinha 12 anos, a recém. E quando eu comecei a ter relacionamento com homens, eu estava buscando um homem igual ao meu pai. Só que é aí que tá. Não existe homem igual ao nosso pai. E ao eu buscar homens parecidos, semelhantes a ele, eu estava prejudicando a minha vida amorosa. E com isso, eu estava achando homens indisponíveis, que não estavam disponíveis para ter um relacionamento feliz, duradouro, que quisesse somar, que tivesse os mesmos sonhos. E somente quando eu identifiquei isso, que eu diminuí as minhas expectativas em relação ao outro, que a minha vida amorosa mudou. Quando eu identifiquei que primeiro eu preciso me amar, eu preciso me valorizar, me respeitar, ser feliz sozinha, para depois poder ter um relacionamento. E foi quando eu me movimentei, quando eu decidi fazer diferente, eu comecei a me valorizar, a me priorizar e ser feliz comigo mesma, ser feliz sozinha, é que o meu esposo surgiu na minha vida. Então vocês entendem a importância da gente se conhecer verdadeiramente. Porque se a gente não se conhece verdadeiramente, a gente vive no automático e a gente chama essas desgraças, essas coisas ruins que acontecem na nossa vida de que é o meu destino, é o meu karma. Eu passei, minha vida é essa. Não é. Não é. Você acha? Vamos parar e refletir sobre isso. Vamos falar sobre isso. Você acha verdadeiramente que Deus te fez, te botou no mundo pra você sofrer? Escreve aqui pra mim. Você acha que Deus te botou no mundo pra sofrer? Não. A Fran vai nascer pra sofrer. A Joana também. A Dalvanira não, vai sofrer. Nunca vai ser feliz, não merece. Vai ser uma pessoa pobre, nunca vai ter dinheiro. Não vai ter relacionamento que presta. Não vai ter... O emocional vai estar ruim. Vai estar doente. Você acha? Não. Claro que não. Claro que não. Só que a gente que complica a vida, mulheres. E homens também. A gente que complica a nossa vida. Presta atenção nisso. Presta atenção, vamos criar consciência aqui. Porque todo mundo aqui que tá nessa aula somos pessoas adultas. Pessoas adultas e a gente precisa agir como pessoa adulta. Tá? Porque a gente pode muito bem ficar reclamando, dizendo que a vida é uma merda, que tudo dá errado, comparando a nossa vida com os outros, né? No vitimismo, botando a culpa em tudo e todos, que nada dá certo. Ou a gente pode ser uma pessoa adulta que entende que, neste momento não tá boa, minha vida em certas coisas não tá boa, mas eu posso mudar. Eu acredito em mim, eu acredito, tem Deus vai me colocar, né, alguém para me mostrar o caminho e eu vou agir, vou me movimentar, as coisas vão acontecer. É isso que eu acredito. É isso que eu acredito e é isso que dá resultado na vida das pessoas. Porque a minha vida só mudou quando eu decidi fazer algo diferente. Eu entendi que, do jeito que tá uma merda, tá ruim, não tá bom, mas eu vi que pessoas têm resultados diferentes. Eu também quero ter uma vida dessa. O que eu preciso fazer? O que eu preciso aprender? Quem que pode me ensinar isso aqui? Fulano tem um bom relacionamento. Vou aprender com ela. Mas fulano faz dinheiro, olha só, tem uma renda financeira boa.
Será que ela me ensina? Será que ela me mostra qual caminho a seguir? A pessoa lá já passou por ansiedade, tinha problemas emocionais, tinha bastante traumas e medo. Olha o quão ela mudou. O que ela fez? Vocês estão entendendo que a gente sim precisa entender que, ó, não tá bom a nossa vida agora. Não tá bom, tá, tudo bem. Ok, você criou consciência sobre isso. Mas aí você tem dois caminhos. Você pode ficar reclamando, sentada, esperando um milagre. Ou aceitar e pensar assim, opa, o que eu posso fazer para mudar isso? Porque o problema a gente já tem. Não é mesmo? O problema a gente já tem. Agora a gente precisa pensar numa solução para resolver esse problema. Uma solução? Quem que vai ensinar vocês? Com quem vocês devem estar perto? Ó, toda maneira que vai ser feliz, eu creio em Deus. Ótimo, vocês podem ser super felizes. Fran, mas eu vou sempre ser feliz? Não, isso não existe. Eu vou deixar vocês bem clara, tá? Sobre isso. Fran, sempre feliz, 100% feliz? Não, não existe. Sempre vai vir desafios, sempre vai vir problemas. Mas quando você se conhece verdadeiramente, quando vier estes desafios, você já vai identificar que, opa, não consigo resolver isso aqui sozinha. Preciso de ajuda. Preciso que alguém me mostre o que eu fazer. Quem que pode me ajudar? Ah, fulano. Vou falar com fulano. Vou investir em fulano. Tá fazendo sentido pra vocês? Escreve aqui pra mim. Tá fazendo sentido? Vocês estão entendendo que ficar sentada esperando o milagre não acontece? Que sim, Deus nos ajuda, mas Ele encaminha pessoas, maneiras da gente resolver esses percalços, esses desafios na nossa vida. E esses desafios nos tornam mais fortes. E tudo que eu estou ensinando para vocês, eu já passei. Por isso que eu estou falando sobre isso. Eu não levo ninguém para um lugar onde eu nunca fui. Tá fazendo sentido? Então, se eu tô falando sobre ansiedade, eu já tive sobre ansiedade generalizada. Eu nunca tive depressão porque eu não sou uma pessoa de me entregar. Eu caio, mas eu levanto e sigo em frente. Por isso que eu nunca tive depressão. Aquela depressão profunda que você não quer sair da cama, isso eu nunca tive. Já tive muitas vezes deprimida, melancólica, né? Mas eu nunca me entreguei. Porque eu tenho muita vontade de viver. Muita vontade de viver. E quando você decide viver, quando você decide mudar, não é só a sua vida que muda. A vida de muitas pessoas muda. Então, parem e reflitam sobre isso que eu tô falando agora. Vocês já pararam para pensar se eu tivesse acomodada anos atrás, sem escolher fazer algo diferente, eu não estaria aqui hoje? Eu não estaria aqui ensinando vocês a como mudar? Eu não estaria transformando a vida das minhas alunas? Eu não estaria agora, quinta-feira, dia 19, criando mais uma turma da imersão que está transformando a vida das mulheres? Então não é sobre nós, não é sobre mim, não é sobre você, é algo muito maior. E que se você não mudar, que se você não ir em busca de fazer algo diferente, de ter mudanças nessa sua vida, você está deixando de transformar a vida de muitas outras pessoas. Primeiro você vai transformar a sua vida. Isso vai inspirar outras pessoas a quererem mudar também. Eu não consigo sozinha. Eu não consigo sozinha. Eu chego aqui, eu abro essa aula e vai vindo pessoas. E eu vou falando, eu vou passando adiante tudo que eu passei na minha vida, tudo que eu aprendi, tudo que eu ensino.
E a vida de vocês, para quem fizer sentido e para quem passar adiante, para quem colocar em prática, vai começar a ter resultados diferentes. Quem que tá aqui nessa aula vai pegar isso aqui que eu tô ensinando e vai passar adiante? Ou vai pegar isso aqui e vai colocar em prática? Escreve aqui pra mim. Porque agora, daqui a pouquinho, eu já vou ensinar exercícios para reduzir a ansiedade, diminuir esse pensamento acelerado, parar de procrastinar. Eu já vou ensinar esses exercícios para quem estiver até o final aqui comigo. Então, tem pessoas tão ansiosas. Olha só quantas pessoas já entraram e saíram aqui. Que elas estão tão ansiosas, sem paciência, que elas não conseguem ficar uma horinha aqui, aprendendo. Algo que pode transformar a vida delas. Vocês viram como as pessoas são impacientes? E tá tudo bem. Por isso que são poucas pessoas. Em média, 5% só das pessoas no mundo mudam de vida. As outras permanecem do mesmo jeito. Somente 5%. Olha só. Então, se você quer colocar em prática da Alvanira, começa a colocar em prática. Não adianta dizer só que quer, tá? Gente, eu tô puxando a orelha de vocês, tá? Mas é com carinho. Eu tô falando aqui pra vocês coisas que não me falaram lá no passado. Porque isso que eu tô falando aqui poderia ter evitado muitas coisas que eu passei lá no passado. Muitas coisas. Quebrei muita cara. Muita cara. E o que eu falo aqui é verdade. É verdade o que eu falo aqui. Então tá, vamos dar andamento aqui. Quem que já compartilhou, escreve aqui pra mim. Quero saber quem são as pessoas que compartilharam essa aula. Quem não compartilhou precisa compartilhar, né? Pra gente chegar até mais pessoas. Tá? Quem não compartilhou, compartilha. Quem nunca quebrou a cara, né? Quem nunca quebrou a cara? Isso nos torna mais fortes, guerreiras, corajosas. Vai criando uma carcaça na gente que a gente vai aguentando coisas maiores. Ótimo. Quem compartilhou, escreve aqui pra mim que eu quero saber. Então, como é que as pessoas vivem hoje? Elas não têm mais essa conexão, né? Elas não têm, vocês veem, elas não têm mais paciência. Olha que ela entra e sai. Não tem paciência de assistir 10 stories. Tem paciência de assistir 10 stories. Não ligam mais, não se visitam mais, não tem conversas mais longas. Aí se alguém morre, se alguém se afasta, ela diz assim, ai, eu queria ter tanto passado mais tempo com a pessoa. Vocês precisam viver mais o hoje. Então, antes de vocês dormir, depois que terminar essa aula, ó, exercício para ainda hoje. Antes de vocês dormirem, logo que acabar essa aula aqui, vocês vão ligar ou enviar alguma mensagem para alguém que faz tempo que você não fala. Pode ser da família, pode ser do amigo, qualquer pessoa, parente de você, que faz tempo que você não fala. Vocês vão ver que essas pessoas vão se surpreender por vocês estarem entrando em contato com elas somente para saber como elas estão, sem pedir nada. Vocês acreditam que as pessoas têm medo de atender ligação? A gente vê a pessoa online no WhatsApp, mas se você liga para ela, ela não te atende? As pessoas estão com medo de receber ligação. Olha, o Renato vai ligar para um amigo, muito bem. Também vou ter que ligar para alguém, vou ter que ligar. Vou ter que xaropear alguém hoje à noite antes de dormir. Se preparem. Querem deixar número para eu ligar? Deixa lá no meu direct que eu ligo. Ligo mesmo, aproveitar meus bônus aqui do telefone, eu ligo. Tem uma amiga minha que eu ligo, a gente fica horas. Daí a gente dá tchau, puxa outro assunto. Dá tchau, puxa outro assunto. Então tem que ficar mais de hora, né? Ai. Lembra que eu tava falando sobre
ansiedade, que as pessoas estão com a mente acelerada, pensando muito em excesso no futuro. E quando a gente fica com a mente acelerada, é muita coisa para fazer e o coração já dispara, parece que dá uma coisa ruim, como se algo ruim fosse acontecer. Alguém sente isso? Se sente, escreve aqui para mim para eu saber. Se alguém passa por isso. E esses dias, deixa eu compartilhar aqui com vocês, essa semana tá bem corrida, tá? Porque ontem teve o evento Metamorfose, agora quinta-feira tem a imersão do Despertar Feminino, então tem as aulas para organizar, tem um monte de coisa. Eu falei com mais de 300 mulheres nos últimos dias. Muitas estão aqui. Até escreve aqui para mim. Quem que tava aqui que eu falei essa semana pelo WhatsApp sobre o evento Metamorfose Feminino? Eu sei que tem mulheres aqui que eu falei, se não saíram, estão aqui. Então eu falei com muitas mulheres. Isso suga muito a nossa energia, tá? Cansa bastante, porque é falar, porque é escutar, é prestar atenção no que ela tá falando, se identificar, e pensar as maneiras que através do meu trabalho eu posso ajudar elas a transformar suas vidas. Ó, aqui tem algumas das mulheres, ó. Então eu fiz várias aulas, hoje é outra aula, talvez amanhã eu faça outra aula, tá? E para as mulheres que querem mudança, que querem continuar comigo, vai ter a imersão do Despertar Feminino. Então, se alguém de vocês aqui, gurias que eu falei, quiser participar da imersão Despertar Feminino, investir em vocês e na sua transformação de vida, para que 2023 seja um ano realmente de mudança acontecendo, para conquistar a vida que você merece, já escreve aqui para mim, Fran, eu quero participar da imersão. Escreve eu quero aqui para eu saber, porque eu quero mulheres comprometidas. As minhas alunas só são mulheres comprometidas com a sua mudança de vida, que estão cansadas de passar pelos mesmos ciclos, pelas mesmas coisas e que estão dispostas a fazer algo diferente. Amanhã vai ter aula sobre dinheiro, tá? Como fazer mais formas de ter dinheiro, tá? Pra quem tá escrevendo aqui, eu quero, eu vou chamar vocês no direct e não dizer pra Fran, ai Fran, eu não posso agora. Ai Fran, eu não tenho dinheiro. Ai Fran, eu não tenho tempo. Você, ó, tô de olho aqui, ó, vocês concretizaram, estão materializando a mudança de vocês. Então, como mulheres adultas, não adianta voltar depois e dizer, ai, mas eu tava brincando. Vou chamar vocês, porque são poucas vagas para imersão, tá? São só 20 vagas para imersão e algumas já foram preenchidas. Eu tenho poucas vagas ainda. Então, eu vou chamar vocês, tá? Vou chamar. São 3 mulheres aqui comprometidas. E quem mais quiser aqui também quer a minha ajuda, o meu auxílio para transformar a sua vida em 2023, seja relacionamento, prosperidade emocional, autoestima, parar de procrastinar, fazer com que 2023 seja um ano diferente, escreve aqui, eu quero, que eu vou chamar você, tá? Vou te dar essa oportunidade. Maria, ela é à noite e eu tô pensando em sábado de manhã, mas as aulas ficam gravadas. É aula ao vivo, né, pelo Zoom, mas elas ficam gravadas para ter acesso por 3 meses. E tem um monte de material bônus, tá? Tem material bônus ensinando 25 formas de fazer renda extra. Tem um planner de autocuidado para aumentar a autoestima. Tem um bônus também para as mulheres que querem superar o término de um relacionamento. Tem um bônus que ensina a se tornar uma mulher mais magnética, mais atraente, cuidando do seu próprio valor. Também aprendendo desde o que fazer para ser uma deusa na cama. Tem bastante bônus. Tem o meu caderno, minha apostila de exercícios para você colocar em prática o que aprende lá. Então, não é só uma aula, é muito mais. Eu entrego muito mais, porque eu acredito na transformação de vida das mulheres. E muitas alunas minhas já estão tendo resultado. Porque eu não brinco em serviço, tá? Eu entrego o meu máximo. Então, se você identificou que algo aqui do que eu falei faz sentido para você e você quer estar na imersão Despertar Feminino, garanta a sua vaga. Inclusive a Maria entrou agora, né, Maria? Maria é minha aluna da imersão Despertar Feminino.
E ela está transformando a vida dela, está mudando. A imersão Despertar Feminino, ela tem um investimento de R$ 997, mas eu estou fazendo com a oportunidade de você investir apenas R$ 197 à vista ou 12 vezes de R$19,66. Gente, o que você compra com R$19? Quase nada. A gente vai no mercado, o que a gente compra com R$19? E a gente tá falando da transformação de vida de vocês. Porque se você me disser que não tem R$19 por mês para investir em você, na sua mudança de vida, por favor, a gente investe em quantas besteiras, né? Em quanta besteira a gente investe. E R$197 não é nada. Não é nada. Mentira ou verdade? Escreve aqui pra mim. Mentira ou verdade? Né? Com o que a gente compra, a gente hoje com R$19? Compra nada. Vamos voltar pra aula, então? Quem quiser, então, já escreve aqui, eu quero. Então, o que deixa a pessoa ansiosa? Falta de dinheiro. A pessoa fica muito ansiosa quando ela tá com falta de dinheiro, né? Porque ela precisa pagar as contas, vem os boletos. Quem tem filho precisa sustentar, comprar comida, pagar aluguel, comprar gás, pagar água, luz, internet, farmácia. Isso causa muita ansiedade e inquietação nas pessoas, deixa a nossa mente acelerada. Isso nos adoece. Relacionamento, se não tá dando certo, a gente fica angustiada porque não resolve aquilo tá nos fazendo mal. Isso nos causa ansiedade. Esse excesso de futuro, medo das coisas acontecer, falta de coragem para tomar certas decisões, isso nos causa ansiedade. Então são diversos os motivos. Por isso que eu falo muito aqui e eu quero que vocês reflitam sobre isso. Então, quando vocês se sentirem com a mente acelerada, coração palpitando, insônia, essa ansiedade, isso não é a causa, a raiz do problema. Isso são os sintomas. Sintomas. Escreve aqui pra mim nos comentários. Sintomas. Sintomas. Aí a gente precisa identificar qual que é a causa, a raiz dessa preocupação, a raiz dessa ansiedade. A raiz talvez da depressão. E como é que a gente identifica isso? A gente vai se fazendo perguntas. Tá, mas o porquê que eu tô com a mente acelerada? Por que eu tô preocupada? Por que eu tô sentindo isso? Ah, porque eu tô com problema na minha vida financeira. Tá, mas o porquê que eu tô com problema na minha vida financeira? Porque eu estou trabalhando muito, mas fazendo pouco dinheiro. Vocês estão entendendo que ao se fazer perguntas, ir lá no fundo, a gente vai descobrir a raiz dos nossos problemas? A raiz de toda e qualquer doença. Tá, vamos falar de outro assunto. Inclusive, esses dias teve uma mulher que disse assim: ai, Fran, este ano eu quero mudar na minha vida algo que não tá bom, é emagrecer. Eu preciso emagrecer 10 quilos. Eu não consigo, eu tento e não consigo emagrecer. O que a pessoa sente quando ela emagrece? Ela se olha no espelho, ela se acha gorda, ela se acha feia, ela fica se comparando com as outras pessoas, principalmente aqui nas redes sociais. Isso causa uma tristeza nela, isso causa uma ansiedade, né? E o porquê que ela tá gorda?
Porque ela desconta na comida, ela come. E tem muitas pessoas que sentem ansiedade que comem. Então, o que a ansiedade causa? Insônia, palpitações. Tem pessoas que dá vômito, tem pessoas que dá dor de cabeça, tem pessoas que desmaiam, tem pessoas que dá dor de estômago. Tem pessoas que comem, tem pessoas que não comem. São muitos os sintomas. Muitos os sintomas. E olhando para essa pessoa, ela tá descontando a ansiedade, a preocupação dela na comida. É um gatilho. É uma válvula de escape que ela desconta algum problema dela na comida. E o porquê que ela não emagrece? Porque ela procrastina. Ela até começa uma dieta, uma alimentação saudável, ela começa a fazer alguma atividade física. Só que ela quer um resultado muito rápido. E já presta atenção aqui, algo muito importante que eu vou falar. Quem tem pressa, quem quer um resultado muito imediato de já começar algo e já ter resultado, está deixando a sua criança interior comandar. Isso eu falo muito dentro da imersão Despertar Feminino. A identificar quais as atitudes da sua criança interior que estão fazendo você procrastinar, que estão travando a sua vida, a sua prosperidade, o seu relacionamento, o seu emocional, fazendo você procrastinar, iniciar as coisas e não terminar. Olha só o quão a nossa criança interior nos sabota e quase a maioria das pessoas não sabem sobre isso. E isso eu ensino lá dentro da imersão, a identificar. Vocês viram a importância de vocês investirem em vocês, no autoconhecimento de vocês? Quem aqui quer saber mais sobre a criança interior? Quer aprender a descobrir esses medos, esses traumas, a idade da sua criança interior, o que ela passou, o que ela faz, quais os sintomas que fazem procrastinar? Escreve aqui pra mim, que eu vou tomar uma água. Então, são vários os motivos das pessoas não conseguirem emagrecer. É descontar na comida, é a procrastinação, que tá ligada muitas vezes à criança. É porque a família dela inteira, o ambiente que ela convive, tem os mesmos hábitos, é má alimentação, é comer em excesso em açúcar, comida gordurosa, não faz atividade física, e ela tá só replicando isso, o que a família dela faz. Tem outras pessoas que passaram alguma coisa lá na infância e que de forma inconsciente ela entendeu que ela precisa ficar grande, forte, como se fosse uma armadura para poder se defender. Que ela precisa ser grande para se defender. E de forma inconsciente ela come para se tornar grande. Para não ser mais uma vítima indefesa. Tá fazendo sentido o que eu tô falando aqui pra vocês? Escreve aqui pra mim. Tá fazendo sentido? Olha o quão profundo isso é. É um assunto bem profundo, né? Mas eu preciso trazer essa consciência pra vocês. Porque muitas mulheres estão querendo, ai Fran, eu quero, ai, me ajuda, fala o que você, me dá um conselho aqui. Não é isso. Não existe uma fórmula mágica para resolver a nossa vida. Porque enquanto a gente não se conhecer, a gente vai ficar repetindo círculos. Como se fosse um ratinho dentro daquele círculo, daquela gaiolinha que ele fica correndo em círculos. Assim vai ser a nossa vida. Vai sempre voltar para os mesmos problemas. Para os mesmos problemas. Sério isso, né?
Muito sério isso. Então, a importância da gente descobrir essa raiz. Então, vamos dar andamento aqui. Vamos fazer os exercícios. Os exercícios para desacelerar a nossa mente, para parar de procrastinar, para diminuir a insônia, para quem tem dificuldade para dormir, para diminuir a insônia, para diminuir essa ansiedade, tá? Essas palpitações, nós vamos fazer exercícios aqui, ok? Entrou a Cláudia maravilhosa, também minha aluna da imersão. Oi, Cláudia, seja bem-vinda. Ai, gente, eu amo quando minhas alunas entram aqui. Elas participam, elas se envolvem. Mesmo elas não tendo muito tempo, elas entram aqui e elas participam. Então, primeiro exercício para reduzir esse pensamento acelerado. Anotem isso que eu tô falando para vocês colocarem em prática. Se não colocar em prática, vai continuar tudo do mesmo jeito, tá? O que você vai fazer? Se não conseguir fazer hoje, faça amanhã. Mas faça. Isso aqui é tema de casa, tá? Eu tava falando antes, não adianta eu vir aqui falar um monte de coisa e vocês dizerem pra mim que querem mudar, mas não estão colocando nada em prática. É preciso colocar em prática. Então, qual o primeiro exercício pra gente reduzir essa mente acelerada? Tá? Qual o primeiro exercício que precisa fazer? Vocês vão pegar um papel e caneta e escrever tudo nesse papel e caneta. Vocês vão esvaziar a mente de vocês. Sim, esvaziar a mente de vocês. E é exatamente tudo no papel. Fran, o que seria exatamente tudo? É todas as pendências. Ah, preciso ir comprar tal coisa no mercado, preciso ir na farmácia, preciso limpar a casa, preciso assistir a aula da Fran, preciso... Tem isso aqui para arrumar aqui em casa. Entende? É exatamente tudo. Sabe quando a gente entra no banheiro e daí você olha ali, ah, isso aqui tá quebrado, ai, eu tenho que mandar arrumar isso aqui, eu tenho que chamar alguém para arrumar isso aqui. Isso também precisa estar no papel. Porque senão você fica sobrecarregando a sua mente com pendências. E isso causa insônia. Sabe por quê? Porque imagina só, você, trabalhou o dia inteiro, tá cansada, vai dormir. Deitou pra dormir. Aí vem na sua mente o seguinte, ah, eu tenho que resolver aquilo. Ah, eu tenho que falar com fulano. Eu não resolvi aquilo que eu tinha que fazer? E por que que isso acontece? Porque é a tua mente avisando de você não pode esquecer de fazer isso. Você não pode esquecer de fazer aquilo. Você não pode esquecer. E isso faz com que na hora de você deitar, você fica pensando em todas essas pendências que a sua mente está te avisando que você não pode esquecer e com isso você não dorme. Mentira ou verdade? Escreve aqui para mim nos comentários. Na hora de deitar, vocês não ficam pensando nas coisas que não foram feitas e que precisam fazer? Escreve aqui pra mim. Na hora de deitar, que muitas vezes a gente perde o sono, não fica vindo pensamentos de coisas que a gente precisa resolver que não resolveu ainda? Sim. Sim, é verdade. É verdade. E vocês entenderam a importância de vocês colocarem tudo no papel para esvaziar a mente? Isso é muito sério. Porque quando a gente fica com essa mente acelerada, o nosso coração acelera. E você tá liberando pro seu corpo hormônios ruins. Você tá viciando o seu corpo em cortisol, que é o hormônio do estresse. Gente, eu sou uma ex-viciada em cortisol, eu estou em reabilitação. Como assim, Fran? Lembra que eu falei aqui no início
que eu tinha ansiedade generalizada. E o que estava causando na minha vida? Fora esse pensamento acelerado, eu estava travada, eu estava procrastinando. Eu sabia de tudo que tinha para fazer, mas eu não fazia, eu travava. E com isso eu não tinha resultados. E com isso eu ficava me cobrando por não fazer. Isso estava me deixando mal. E isso, qualquer coisinha eu já estava irritada. Qualquer coisinha eu estava estressada. Aí eu tive que ir para terapia. E daí o meu terapeuta disse assim: Fran, você tá viciada em cortisol? Como assim? Sim, toda vez que você tá estressada, o teu corpo, por estar tão viciado em cortisol, ele fica fazendo com que você ache maneiras de se incomodar, de se estressar, para liberar esse hormônio ruim no teu corpo. Então você até pode estar bem, mas o teu corpo está tão viciado no cortisol que ele vai achar maneiras de fazer essa liberação. Gente, olha o quão sério é isso. Quantas de vocês aqui devem estar viciadas em cortisol? E o cortisol, na verdade, o nosso corpo produz de forma tranquila. Ele é benéfico também. Porque se não fosse o cortisol, a gente não levantaria nem da cama. É ele que faz a gente agir, se movimentar. Ter essa atitude. Só que tudo que está desregulado, tudo que está em excesso faz mal. Vocês estão entendendo? Que talvez vocês estejam tão estressadas, tão no automático, tão sobrecarregadas, repetindo esses ciclos que estão prejudicando vocês. E que vocês precisam fazer algo diferente. Então comecem, só um pouquinho, comecem a colocar no papel todas as pendências e esvazie a mente de vocês. Isso vai deixar vocês mais tranquilos, não vai vir toda hora aquele pensamento, ai, não vai esquecer de fazer isso, ai, não vai fazer de esquecer aquilo. E é tudo no papel, é tudo, tudo, tudo. Às vezes vocês acham, ai, que bobo, isso aqui também, Fran, vai no papel. Sim. Tudo que vocês precisam fazer. Tudo. Tá, Fran? E o que mais? Este é um dos exercícios. O outro exercício é para vocês pararem de procrastinar. Para vocês começarem e terminarem aquilo que vocês iniciam. Isso é para dieta, para atividade física, é para algum curso que você comprou e não terminou de ler, é para assistir às aulas, é para ler um livro, é para ter mais tempo para você mesma. E o que você vai fazer? Você vai colocar num planner ou numa agenda. Eu, Fran, o que eu faço? Olha, essa aqui era a minha agenda, tá? De alguns anos atrás. Eu botava tudo, as minhas pendências do dia na agenda. Ah, hoje eu vou resolver tais coisas, ó. Hoje eu vou fazer isso aqui. Agora não. Agora sabe o que eu faço? Eu coloco num planner semanal. Que daí eu enxergo de segunda a domingo todas as minhas tarefas. Normalmente no início da semana eu encho de coisas. Depois, ó, aqui tá mais vazio, mas é que o que eu não termino aqui, eu vou enfiando mais aqui pro final. Vou colocando mais pro final, tá? Então, vocês precisam disso. Quem quiser um planner, deixa aqui para imprimir, para ter, me manda uma mensagem depois ali no direct, que daí eu passo para você. Isso aqui tem salvado a minha vida, tá? Tem feito eu parar de procrastinar, porque aqui eu enxergo todas as minhas atividades, desde a meditação, da leitura, das postagens que eu preciso fazer aqui, das lives, dos dias que eu tenho atividade física, algo que eu tenho que fazer, eu falar com meu esposo, se a gente vai receber alguma visita, se a gente vai viajar, tudo tá aqui. Vocês estão entendendo? Escreve aqui pra mim, vocês estão entendendo a importância da gente esvaziar a nossa mente e depois a gente planejar que dia e horário você vai resolver aquilo? Porque não adianta só botar no papel
a listinha das coisas que precisam ser feitas. Precisa ser resolvido. Precisa colocar em prática. Senão, de novo, vai vir essa autocobrança. De novo, vai estar enchendo a sua mente. Então, no momento que você coloca um dia e horário para resolver as suas pendências, isso desacelera a sua mente. Isso te acalma. Diminui essa sua ansiedade. Tá fazendo sentido para vocês? Vocês vão colocar em prática? Ou eu tô falando só por falar aqui? Vocês estão só concordando e ninguém vai colocar em prática? Escreve aqui pra mim. Tá fazendo sentido? Vão colocar em prática isso aqui que eu tô ensinando para diminuir essa procrastinação, esse pensamento acelerado, essa ansiedade, essa insônia? Quero ver aqui se vão colocar em prática ou não. Porque eu tô falando com mulheres adultas, né? Vocês são mulheres adultas que querem mudança e que vão agir e fazer coisas diferentes para ter resultado. Show de bola! Ótimo, ótimo, ótimo. A Joana vai colocar em prática. Parabéns, Joana. Joana, então, se você quiser esse planner para você imprimir e colocar em prática, me pede, me manda mensagem no direct, senão eu vou esquecer, tá? Eu vou esquecer. É muita coisa na minha mente. Vamos para o último exercício. E esse eu confesso que está mudando muita coisa em mim. Nesses últimos dias eu tava muito ansiada, com a mente acelerada, com raiva. Não conseguindo nem fazer a minha sesta do meio-dia ali, que eu gosto de descansar um pouquinho. Eu não tava nem conseguindo, porque a minha mente tava mil das coisas que eu precisava fazer. E vocês sabem, nós mulheres queremos abraçar o mundo e isso nos adoece. Isso nos adoece. Então a importância da gente não se cobrar tanto, da gente aprender a descansar. Primeiro a gente e depois os outros. Então sempre pela manhã eu tiro momentos no primeiro horário para me cuidar, para fazer uma leitura, para conversar com Deus, para meditar, para o meu autocuidado, aumentando a minha autoestima, para depois eu vir aqui falar com vocês. E eu espero que vocês façam o mesmo. Que vocês cuidem mais de vocês primeiro, para depois os outros. Depois a casa, depois o trabalho, depois o marido, depois os filhos, depois os amigos, depois a família. Primeiro vocês. Porque se vocês não estiverem bem, vocês não vão conseguir ajudar as outras pessoas. Primeiro você se ajuda, depois os outros. Primeiro você se salva, depois, quem sabe, você ajuda os outros, tá? Primeiro você muda a sua vida, depois você inspira e ajuda os outros a mudar a vida deles. Combinado? Primeiro vocês. E para as mulheres que dizem, Fran, eu quero voltar com o meu ex, Fran, isso, aquilo, primeiro vocês. Porque se vocês não se valorizarem, não se respeitarem, não se amar, a outra pessoa não vai te respeitar e não vai te amar. Ela só vai pisar em você. Eu sei por experiência própria. Quanto mais a gente corre atrás da pessoa, mais ela foge da gente. Ó, preste atenção sobre isso. E um exemplo muito clássico disso, basta a gente se comparar com os animais. O homem é como se fosse um leão, tá? No início do relacionamento, ele quer conquistar, né? E daí a presa tá difícil ali, a fêmea tá meio assim. Aí ele faz todo aquele esforço, aquela dificuldade para conquistar. Aí no momento que ele conquista, que essa mulher tá caída aos pés dele, o que ele faz? Perdeu a graça. Não quero mais. Vocês entenderam? Vocês estão entendendo porque muitas vezes os homens se afastam? Vocês estão dando demais. Dando demais, entregando demais, correndo atrás demais.
E pra eles perde a graça. Ah, eu já tenho ela aqui, ela tá caidinha por mim. Por que eu vou ficar com essa aí? Vou conquistar outra. Oh. Então vamos pro último exercício. Alguém aqui já viu falar em meditação ou mindfulness? Escreve aqui pra mim. Alguém já viu falar sobre meditação ou mindfulness, que significa atenção plena? E para quem tem crenças limitantes aí, que não sabe muito sobre meditação, meditação não tem nada a ver com religião, tá? É uma técnica, tá? Meditação é uma técnica e ela tem comprovação científica dos resultados que ela causa nas pessoas. Eu vou explicar para vocês o que é a meditação, tá? A meditação ela existe há muito tempo. Desde antes de Cristo existe a meditação. Normalmente meditação quem faz são os monges. Lembra os monges que existem lá na Índia, né? Naqueles templos? Pessoas muito ligadas, conectadas com Deus. Com Deus. É como se fosse um padre, né? É um padre que ele vai lá e ajuda as pessoas, aquelas pessoas de bom coração, calmas, em paz. Tá? E daí, eles têm várias técnicas, várias maneiras de você praticar uma meditação. E quando eu estava com ansiedade generalizada, o meu terapeuta indicou a técnica mindfulness. Mindfulness. E o que é essa técnica? Mindfulness significa presença plena. E isso ajudou a eu me curar da minha ansiedade generalizada. E quais que são esses benefícios da meditação? Gente, depois me chame no direct, inclusive, porque eu assisti, quem tem Netflix, eu assisti uma série que são 5 episódios, tá? São 5 episódios que ensina diferentes formas de fazer meditação, explica quando surgiu, os benefícios que acontece aqui na nossa mente ao praticar. E vocês, na hora, em 5 minutinhos, vocês já vê o resultado no corpo de vocês. Então, o que acontece? Quando a gente tá muito acelerado, aquele coração assim, ou que você não consegue dormir, você tá procrastinando, você não consegue manter o foco, você se distrai com as coisas, você vai praticar esse exercício. Como é que é esse exercício? Então, vocês agora, neste momento, todas as pessoas que estão aqui, a gente vai fazer esse exercício juntos, juntas, tá? É muito fácil, é muito tranquilo, tá? Nós vamos fazer este exercício. Combinado? Escreve aqui pra mim, combinado? Daí eu vou ensinar vocês a fazer o exercício. É muito simples, você pode fazer sentada, deitada, no chão, na cama, no sofá, na cadeira, no ônibus, no carro. Você pode fazer em qualquer lugar. Ele é muito simples, ele dá muito resultado. Então, as pessoas que praticam esse exercício da meditação ou do mindfulness, que é da atenção plena, ele reduz a ansiedade, desacelera a mente, ele ajuda na memorização, a você gravar aquilo que você aprende. Ele também ajuda na gente ter mais foco, concentração, disciplina, aprendizagem. Ele trabalha a nossa neuroplasticidade aqui da nossa mente, tornando ela mais maleável, aprendendo coisas novas. Reduz essa insônia, quando a gente tá com sono, insônia, não consegue dormir. Se você praticar esse exercício da atenção plena, você dorme em poucos minutos. Lembrem disso,
Toda vez que vocês não conseguirem dormir ou se sentirem ansiadas, com a mente acelerada, vocês vão parar e fazer esse exercício por 5 minutos, tá? Não precisa fazer horas, é 5 minutos, ok? Vou ensinar aqui vocês. Então, vocês agora sentadas, tá? Botem as mãos sobre as pernas, tá? Sobre as pernas, pezinho no chão, perna descruzada. Coloque as mãos sobre as pernas. Relaxem os ombros, solta os ombros. Se tá assim, solta assim, tá? Ok? Feche os olhos. Tirem a língua do céu da boca. Relaxa a língua, deixa ela solta na boca. Vai relaxando as suas pernas, sente os pés debaixo, o chão debaixo dos seus pés. Respira devagar pelo nariz, solta pela boca. Quem quiser pode botar a mão aqui no peito para sentir os seus pulmões enchendo de ar. Bem devagarinho, segura um pouquinho e solta bem devagar pela boca. E sente a sua mão subir e descer conforme a sua respiração. Sente as suas pernas relaxadas. Esse relaxamento vai subindo pelas suas pernas, pela sua coxa, relaxa sua pelvis, relaxa sua barriga, relaxa os seus braços, os seus ombros. Sente os seus ombros como se tivesse um peso empurrando eles em direção ao chão. Relaxa o seu peito. Relaxa os músculos do seu rosto. O meio da sua sobrancelha. A sua bochecha. A raiz do seu cabelo. Sente a sua respiração. Bem devagar. Sinta o seu corpo todo relaxado. E mesmo que vier pensamentos, não lute contra eles. Deixe-eles vir, observe-os e deixe-eles partir. E sempre que vier os pensamentos, volte a sua atenção para a sua respiração. Sinta a sua mão que está no seu peito subir e descer por causa da sua respiração. Inspira devagar, profundamente pelo nariz. Segura um pouco e solta pela boca. E se vier os pensamentos novamente, deixe-eles vir. Observe-os e volte a atenção para a sua respiração. Respira mais uma vez, profundamente. Solta devagar o ar. Sinta o seu corpo relaxado, bem gostoso, bem em paz. Sinta, olha o quão gostoso é sentir o corpo desse jeito, em paz, relaxado, com a mente mais calma, estando no momento presente, que é onde as coisas acontecem.
Olha quão é gostoso. Respira mais uma vez. E vai sentindo o chão debaixo dos seus pés. Vai mexendo os dedos dos pés, vai sentindo o seu corpo aos poucos. Mexe os dedos das mãos. E quando se sentir pronta, abra os seus olhos lentamente. E permaneça com essa sensação. Observe como está o seu corpo agora, neste momento. Como está o seu corpo neste momento? Como estava antes e como estava agora? Escreve aqui para mim nos comentários. Conseguiu relaxar? Conseguiu desacelerar? Isso é maravilhoso, né? Isso tem salvado a minha vida nos momentos de correria que eu tenho passado. O que é menho, Joana? Traduza para mim. O que é menho? Olha como até a nossa voz fica mais leve, mais gostoso, mais tranquila, sem pressa para falar. Olha o quão o nosso corpo está feliz por a gente ter desacelerado. Esse exercício tão simples, tão rápido, que em 5 minutos, 3 minutos que você faça, já te ajuda. E se você tá com insônia quando vai dormir, faça esse exercício deitada. Deita. Ai, tô com o pensamento acelerado. Deita. Vai aos poucos criando consciência para ir soltando o seu corpo, as suas pernas. Bota a mão no seu peito e lembre-se, vou respirar pelo nariz, devagar, vou soltar pela boca, vou sentir o meu peito subir e descer com a minha mão em cima, vou soltar a língua do meu céu da boca, vou relaxando o rosto, porque muitas vezes a gente tá assim, ó, relaxa, tá assim, às vezes o ombro tá aqui em cima, ó, relaxa os ombros. Um pouquinho que você fizer isso quando estiver deitado nos momentos de insônia, quando vê você dorme. Se você tá com a mente acelerada, ansiosa, faça isso. Tem vezes, gente, não se culpem, não se cobrem por vir pensamentos. Isso é normal. Mas toda vez que você identificar que tá vindo pensamentos, use a sua âncora, que é a sua mão aqui no seu peito, para te trazer para o momento presente. Te trazer para o momento presente. Para você voltar aqui para sua respiração e se acalmar. Sair daqui do mental e vir para o momento presente. Vocês podem fazer isso mais uma vez por dia. Quanto mais vocês fizerem, quanto mais tempo você fizer, mais resultado vocês vão ter. Então, em poucos dias, vocês já vão começar a ver mudança na vida de vocês. É ter mais concentração, é parar de procrastinar, é ter mais foco, é diminuir essa mente acelerada, esses sintomas de ansiedade, é reduzir a ansiedade, é ajudar na memorização, no aprendizado de vocês, nessa concentração. Quem aqui vai começar a colocar em prática o que eu ensinei hoje? Então, toda vez que você vir esses sintomas, você vai lembrar de mim.
Que nem tem uma música, você vai lembrar sim. Você vai lembrar de mim. Tá? Parem com crenças limitantes de dizer, isso aqui não presta, isso aqui não é do bem. Se você não conhece. Gente, tenham mente mais aberta, tá? Tenham mente aberta para aprender coisas novas. Testem. Fran, não gostei. Tá bom. Vai testar outra coisa, vai aprender outra coisa. Mas testem, tenham a mente mais aberta. Porque as pessoas que mais têm resultado, mais têm sucesso e transformação na vida são as pessoas que têm a mente aberta. Que não estão aqui que nem cavalo, olhando só pra frente. Olhem. Quem aqui gostou da aula de hoje? Fez sentido o que eu falei, que eu ensinei hoje? Escreva aqui pra mim. Quero saber se valeu a pena estar aqui comigo, valeu a pena essa quase 1h30 que eu tô aqui investindo o meu tempo e o meu conhecimento ensinando vocês. Valeu a pena? Valeu a pena ter investido o meu tempo estando aqui com vocês? Fez sentido? Virou algumas chavezinhas aí na mente de vocês? De coisas que vocês não sabiam? De erros que cometiam? E de coisas novas a fazer? Virou algumas chavezinhas aí? Quem identificou que precisa aprender e fazer coisas diferentes para conquistar aquilo que quer na sua vida? Escreve aqui para mim. Quem identificou que tá fazendo do jeito errado e que precisa aprender a fazer do jeito certo para conquistar aquilo que tá querendo na vida? Escreve aqui para mim. Escreve para mim. Vamos criar consciência sobre isso. Porque eu sou muito sincera. Eu, Fran, quando eu identifico que tem certas coisas que eu não sei, que não tá dando certo, eu crio consciência sobre isso e digo, isso aqui não tá bom. Preciso mudar, preciso aprender a fazer isso aqui. Joana disse que precisa mudar. Parabéns, Joana, por identificar e por decidir mudar. Muito bom isso. Que a gente pode, lembra que eu falei? Tem 2 tipos de pessoas. As que reclamam e não fazem nada e aquelas que veem que não estão bem, mas que elas vão ir atrás de aprender a como mudar. E por ela decidir fazer diferente, de se movimentar, ela começa a ter resultados. Clau, usa o planner. Eu sei que você tem criança pequena e coisa, mas aquilo que é importante é a gente dar tempo pra fazer, tá? Tem muitas mulheres que dizem, Fran, eu não participo da aula. Gente, de colega minha que tem criança e tá junto vendo as aulas até horas da madrugada. De cursos que eu faço, tem vezes que vai até de madrugada. Que estão ali com a criança junto, muitas vezes amamentando. Então não usem como desculpa os filhos de vocês. Esse é um fardo muito pesado para eles, tá? É como se você olhasse para seus filhos e dissesse assim: filho, eu não faço isso por sua causa. Eu não mudei de vida por causa sua. Eu não cuidei de mim por causa sua. Isso é muito forte, tá? Isso que eu falei agora, eu aprendi numa imersão presencial em dezembro que eu fui, que tinha 700 mulheres. E a gente fez um exercício para quem tinha filho, que dava a desculpa de não conseguir mudar de vida, não fazer as coisas porque tinha filho, e falar isso que eu disse aqui. Dizer, eu não faço isso por causa sua. Como a criança ia se sentir? Triste, né? Triste. E quem não tinha filho, é como se falasse pra mãe: mãe, eu não tenho relacionamento
Feliz porque você não teve. Mãe, eu não faço dinheiro porque você não fez. Mãe, eu sou desse jeito porque você é. Como a sua mãe iria se sentir em relação a isso? Amanhã eu vou fazer a aula, acho que esse mesmo horário, né? Deixa eu ver, amanhã é quarta-feira. Amanhã às 20 horas, vamos fazer às 20 horas. Porque eu já fiz de manhã, mas daí muitas pessoas estão trabalhando ou início da tarde. Então vamos fazer amanhã às 20 horas. Amanhã vamos falar sobre dinheiro, tá? Sobre dinheiro. Então, para quem identificou aqui que quer mudar, escreve aqui pra mim. Você acha que consegue mudar sozinha ou você precisa de alguém te mostrando o caminho? Alguém que já passou mesmo que você e precisa de ajuda. Que é alguém que te mostra o caminho, quais os passos dar, o que fazer, o que não fazer, a identificar aonde você tá errando e o que fazer para mudar. Escreve aqui pra mim. Consegue sozinha ou precisa de ajuda? Eu, em muitos momentos da minha vida, eu preciso de ajuda. E quando eu percebo isso e eu me movimento e eu começo a trocar a minha ambiência estando com pessoas que também estão indo em busca de resultado, que estão indo em busca ou já estão no lugar que eu quero estar, a nossa vida acelera, a nossa vida muda muito mais rápido. Porque se hoje você está querendo mudar de vida e está querendo fazer as mesmas coisas ou convivendo com pessoas que não têm a vida, o relacionamento, a prosperidade que você deseja, você vai permanecer no mesmo lugar. Porque somente quando você muda a sua ambiência, seja estando em curso, com outras colegas e mentorias, é que você começa a ter transformação. Então hoje que vocês estão aqui, vocês estão no ambiente de abundância, no ambiente de prosperidade, de conexão, de troca. Então, é ambientes assim que você precisa estar. Só que muitas vezes aqui no gratuito, você sabe, eu já estou 1h30 aqui. E eu tenho muito mais a falar, muito mais a ensinar. Só que eu não consigo aqui, neste tempo. Por isso que eu criei a imersão do Despertar Feminino, porque lá eu consigo trazer mais resultado e de forma mais detalhada, num passo a passo, este resultado na vida das mulheres. Clau, você tá aqui ainda? Quero te fazer uma pergunta se tu tá aqui ainda. Fala para essas mulheres, tem algumas que disseram que querem participar da imersão. Valeu a pena ou não valeu a pena ter participado da imersão? Escreve aqui para elas, se você estiver aqui. Para vocês que querem que alguém mostre o caminho, vocês precisam estar na imersão Despertar Feminino. Vocês precisam. Eu tenho plena certeza que a imersão vai transformar a vida de vocês. Porque a gente querer fazer tudo sozinha não dá certo. E a gente fica deixando para depois, dando desculpa, dizendo que não tem dinheiro, que não tem tempo. Isso só atrasa a vida da gente. Porque quem quer dá um jeito. Muitas vezes eu disse para mim, não tinha dinheiro. E verdade, no ano passado eu não tinha dinheiro. Mas eu estar sempre dando desculpa para minha vida me deixou cada vez mais no fundo do poço. E foi no dia que surgiu uma oportunidade na minha vida, que eu precisava investir em mim, e eu não tinha dinheiro. Gente, eu não tinha um pila na carteira, mas eu tinha uma vontade de mudar. E foi eu ter a decisão, tomado a decisão e ido em busca de alguém que me ajudasse, eu pedi emprestado. Pedi emprestado o dinheiro para investir. E, gente, não era pouquinho. Não era R$197. Era mais de R$2.000 que eu precisava investir. Hoje esse valor valeria pelo menos uns 4.000, né? Depois da pandemia, o quão subiu as coisas, hoje valeria muito mais. Mas na época era mais de R$2.000. Era bastante para investir. Mas eu vi uma grande oportunidade de eu ter transformação de vida. E graças a Deus que eu fui uma mulher decidida, que eu fui atrás disso. Eu consegui pedir para várias pessoas, não me ajudaram, mas teve alguém que disse sim, Fran, eu vou te ajudar. E ao me movimentar, em pouco tempo eu já devolvi o dinheiro para a pessoa.
Então a gente pode dar desculpa ou decidir ter resultado. As duas coisas não. Então, se você quer mudança na sua vida, você precisa fazer coisas diferentes, você precisa investir em você. Você precisa investir em você. Não é em mim, é em você. Não é em você. Entendeu? É em você. Quem vai estar comigo na imersão Despertar Feminino? Umas já tinham dito antes ali, que eu vou chamar vocês depois, tá? A minha equipe aqui tirou print e vai me passar depois. Mas quem acredita e quer muito estar na imersão Despertar Feminino comigo, quinta-feira? Que quer que 2023 seja um ano de mudança e transformação na sua vida. Oi, Sueli, boa noite. Sueli, você chegou no fim da aula. Ensinei vários exercícios. Quem quer que eu deixe a aula salva de hoje? Para rever os exercícios? Querem que eu deixe salva para rever os exercícios? Vamos deixar salva, daí vocês revêem, tá? Eu não vou deixar por muito tempo, mas para vocês reverem a aula, tá? Quem que vai fazer com que 2023 seja um ano diferente na sua vida? Quem que decidiu hoje nessa aula que, Fran, esse ano vai ser diferente na minha vida? Esse ano eu não quero mais do jeito que tá. Eu vou fazer diferente. Do jeito que tá não dá mais. Eu quero uma vida e eu mereço uma vida diferente. Quem que vai? Quem que decidiu isso aqui nessa aula? Falei, eu quero diferente. Ou vão continuar tudo do mesmo jeito? Não, né? Do jeito que tá não dá. Então vamos fazer diferente. Continuar do mesmo jeito não dá. Combinado, então? Combinado, mais de 1h30 aqui, ó, de aula. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Eu espero que de alguma forma tenha auxiliado vocês nessa mudança de vida. E parabéns às mulheres que estão aqui, que decidiram estar na imersão Despertar Feminino, agora quinta-feira, dia 19, e que vão aprender o que fazer para ter mudança de vida, para mudar a prosperidade financeira, fazer mais dinheiro, porque tem bônus para isso, né? 25 formas de fazer dinheiro. Vão aprender a como melhorar a vida amorosa, a como trabalhar ainda mais o emocional, identificar o que está travando a sua vida, quais os medos, quais as crenças. Então, parabéns que vocês decidiram. E quem quiser saber mais, me envia um direct ali, que daí eu passo um link com mais informações, tá bom? Beijão pra vocês, bom descanso e coloquem em prática o que eu ensinei aqui. Porque de nada adianta vocês escutarem ficar por mais de 1h30 falando e vocês não colocarem nada em prática. Vocês vão continuar com a vida do mesmo jeito ou cada vez pior. Tá bom? Beijão. Deixar a aula salva e comentem. Eu vou salvar agora a aula. Vão lá e comentem o que mais você aprendeu aqui. O que mais fez sentido pra você nessa 1h30 que eu falei aqui. Eu vou colocar a aula agora ali no meu feed e você comenta aí embaixo o que você aprendeu, aquilo que fez mais sentido pra você, tá bom? Beijão e bom descanso e coloque em prática, tá bom? Tchau, tchau!